Olá, sou o professor Rogério Rodrigues e neste vídeo vou fazer a correção das questões de matemática do concurso do Banco do Brasil 2021. Serão resolvidas questões da prova A, da prova B e da prova C. Quero ainda informar a todos que mesmo agora, depois do concurso, o canal continuará trazendo muitas novidades para vocês, muita coisa interessante. Então, continue acompanhando, vocês não vão se arrepender. Vou começar resolvendo as questões da prova A. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus 2 novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos 2 produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Bom, nós vamos resolver isso aqui, eu acho a forma mais fácil, é pela teoria de conjuntos na forma de diagrama. Então, vou criar aqui um conjunto universo que representaria o total de pessoas que foram entrevistadas, que seriam 1.000. Vou colocar aqui fora. Desses 1.000, nós temos 430 que não demonstraram interesse em qualquer produto. Daqui eu já tiro a primeira conclusão. Mostraram interesse a diferença 1.000 menos 430. Então, mostraram interesse 570. Esses 570 estão distribuídos em 2 produtos, que para facilitar eu vou chamar de A e B. E aqui alguém poderia pensar, como é que eu tenho certeza que eu tenho interseção entre eles, ou que eu tenho pessoas que gostaram dos 2? Não temos, mas temos que supor que sim. Eu coloco como variável e posso, por exemplo, deduzir que é 0, não teria problema. Mas eu tenho que representar o desenho dessa forma. O que mais que eu sei? 430 não tinha interesse, né? E 270 no primeiro produto, que eu chamei de A. Só que esses 270 podem estar distribuídos nessa parte exclusiva do A e também nessa parte comum. Então, vou chamar essa parte comum de X e aqui seria o que sobra, né? Ou seja, 270 menos X. Além disso, ele fala que 400 mostraram interesse no segundo, que estão distribuídos nesse espaço que eu chamei de X e nesse outro exclusivo do B. Então, se eu já tenho X aqui, ao todo são 400, aqui eu tenho 400 menos X. E como eu já sei que, juntando todas essas partes, tem que dar 570, que são os que mostraram interesse em pelo menos um, posso criar uma pequena equação aqui, até bem simples, que somando 270 menos X, que é essa parte exclusiva do A, mais uma possível parte comum, que eu chamei de X, mais a parte do B, que é exclusiva do B, que é 400 menos X, tem que dar aqueles 570 que mostraram interesse em pelo menos um produto. Já posso cortar o menos X com mais X e já posso somar 270 com 400, que dá 670. Sobrou aqui menos X igual a 570. Equação do primeiro grau, passo 670 para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Ou seja, deduzi que menos x, ou calculei que menos x vai dar menos 100. Claro que se eu multiplico isso aqui por menos 1, ou usar até uma certa lógica, o x é igual a 100. Então, eu já sei que 100 pessoas mostraram-se interessadas nos 2 produtos, que seria essa parte aqui do x. Mas ele pede em porcentagem. Se quiser fazer direto, né, 100 em cima de 1.000 dá 10%. Ou se quiser montar uma regrinha de 3, valores porcentagens. Ou seja, aquele 1.000 total de entrevistados é meu 100%. E essa parcela de 100 é x%. Né? Uma das formas de resolver. Eu vou ter que x é 100 vezes 100 dividido por 1.000, que vai dar exatamente 10%. O nosso gabarito encontra-se, portanto, na letra A. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequências em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores.
No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que Tn mais 2 é igual a Tn mais 1 mais Tn. E desse modo, pode-se obter um termo qualquer, conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo T2021 na sequência de Fibonacci, sabendo que T18 é igual a M e T20 é igual a P. Gente, você não precisava saber o que é sequência de Fibonacci para resolver essa questão. Olha só, você precisa calcular o termo T2021. Só que ele já te deu qual que é a lógica. Ele fala que o Tn mais 2 é a soma dos dois anteriores. Então seria a soma do T2020 com o T2019. O T2020 ele te deu, falou que é P. O T2019 ele não te deu, mas deu 18. Então olha só. Se você usar essa mesma lógica para determinar o T2020, ele seria os dois anteriores. T2019 mais T2018. Só que o T2020 você conhece, é P. O 2019 você não conhece, mas é ele mesmo que você precisa. E o 2018 você conhece, é M. Só vou trocar os termos de lado, vou dizer que o T2019 mais M é igual a P. Esse M que está somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado. Então, acabei de descobrir que o T2019 é P menos M. Agora eu volto ali em cima e falo que o T2021 é o T2020 que é P, mais o 19 que eu acabei de encontrar, P menos M. Posso juntar termos iguais, 1P mais 1P dá 2P, e permanece o menos M. E essa, gente, já é a resposta do exercício. Nós encontramos essa alternativa na letra D, 2P menos M. J modelou um problema de matemática por uma função exponencial do tipo ax é igual a 1000 vezes z elevado a kx. E L, trabalhando no mesmo problema, chegou à modelagem bx igual a 10 elevado a 2x mais 3. Considerando-se que ambos modelaram o problema corretamente e que lnx é igual a log de x na base e, qual o valor de k? Bom, gente, eu poderia aqui parar para explicar o que é esse E, que é a chamada base natural neperiana, mas na verdade eu vou ser um pouco mais prático. Né? O que você precisava saber sobre isso, ele já te forneceu. Que Ln é um tipo de logaritmo cuja base é E. O resto a gente vai desenvolvendo. Como ele fala que J modelou de uma forma e L de outra, mas que ambos modelaram corretamente, então posso dizer que o que o primeiro encontrou, que é o AX, tem que ser igual ao que o segundo encontrou, que é BX. Só que esse AX é 1000 vezes Z elevado a KX. E o segundo é 10 elevado a 2x mais 3. Bom, gente, nós temos aqui, então, uma relação que é exponencial. Eu vou começar pegando esse 1000, que está do lado esquerdo, e passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria 10 elevado a 2x mais 3 do lado direito, só que agora dividido por 1000. Também sabemos que 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Então, dá para fazer isso para ir simplificando a expressão. Então, por enquanto, eu teria 10 elevado a 2x mais 3 dividido por 10 ao cubo. Regra de potenciação. Quando eu tenho divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vou manter a que estava aqui no numerador e vou subtrair o expoente que estava no denominador. Vai ficar 10 elevado a 2x mais 3 menos 3. Do lado esquerdo, por enquanto, eu não mexi. Vou chegar nesse momento que e elevado a kx é igual a 10 elevado, aí eu corto mais 3 com menos 3, 10 elevado a 2x. Gente, agora eu vou usar uma estratégia para resolver equações exponenciais quando não dá para igualar a base, que é jogar logaritmo dos dois lados. Só que aqui não é interessante jogar log, é interessante jogar ln, para desaparecer com esse termo do lado esquerdo. E como ele é um tipo de logaritmo, vale para ele todas as propriedades de logaritmos, que no curso, por exemplo, nós estudamos. Então, se eu jogar aqui ln dos dois lados, eu mantenho a igualdade. E uma propriedade importantíssima é aquela que você pode trazer o expoente multiplicando. Né? Então, na verdade, eu posso fazer isso inclusive dos dois lados. Então, eu teria que kx vezes ln de e
é igual a 2x vezes ln de 10. Acontece que quando você tira logaritmo da própria base, e lembra que o ln é um logaritmo de base e, isso sempre dá 1. Porque se eu pegar o e elevado a 1, vai dar exatamente o e. Então isso aqui dá 1. E 1 na multiplicação desaparece, ela é neutro. Então eu consegui deixar desse lado só o kx, e do outro lado eu consegui deixar o 2x vezes ln de 10. Vou passar o x do lado esquerdo para o outro lado dividindo, porque na verdade eu quero encontrar o valor do k. Então vou tentar isolar o k nessa equação. Então esse x vai passar dividindo. E ao passar dividindo, eu teria aqui o 2 vezes x. O x está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Eu consigo cortar x com x. Nesse momento eu tenho então que k é igual a 2 vezes ln de 10. Já poderia ser a resposta. Só que nós não encontramos essa resposta nas alternativas. Lembra daquela propriedade que eu expliquei que eu posso pegar o expoente e descer multiplicando? O contrário é verdade. O termo multiplicando eu posso levar como expoente. Então eu vou levar aquele 2 aqui que está multiplicando como expoente ali para dentro do 10 do logaritmo. Ou seja, ln de 10 ao quadrado, que é igual a ln de 100. Gente, essa resposta sim. Nós temos uma alternativa. Ela está na letra E, que é exatamente o gabarito dessa questão. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa com o intervalo de A fechado em AB, que contém uma raiz, e em cada passo do algoritmo reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2. Após o passo 2, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 4. E após o passo n, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a dividido por 2 elevado a n. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método do intervalo fechado de 1 a 5, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3. Era uma questão bem extensa, mas na verdade o que você precisava saber está aqui, que é a forma do comprimento, o intervalo para você saber o que é B e o que é A, e que ele tem que ser menor que 10A menos 3. É o que eu preciso para resolver essa questão. Claro, depois tem todo o desenvolvimento, mas para começar eu precisaria disso. Então eu considero que se o intervalo é de 1 a 5 e pelo que ele me informou, então quer dizer que o A é 1 e o B é 5. Consequentemente, o B menos A será 5 menos 1, que é igual a 4. Então aquele termo B menos A dividido por 2 elevado a N vai se tornar simplesmente 4 sobre 2 elevado a N. Bom, a última informação. Esse intervalo tem que ser menor que 10 elevado a menos 3. Pronto, consegui modelar. O resto agora, nem dependo mais ali do enunciado, é saber resolver isso daqui. Bom, eu resolvi isso aqui de duas maneiras, inclusive uma delas eu coloquei no Instagram. Só que essa maneira que eu tinha usado lá dependeria, por exemplo, de em algum momento você saber que o logaritmo de 2 era um valor um pouco menor que 0,3, que é um pouquinho forçado. Depois eu repensei, eu vou resolver ela agora por um método um pouco diferente, que no final também dá um trabalhinho, porque eu vou ter que fazer os múltiplos de 2, mas acaba sendo mais fácil. Então, qual é a estratégia que eu desenvolvi a partir de então? Aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, eu teria que 4 vezes 1, que é 4, é menor que 10 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a n. Mas é interessante ter esse 2 elevado a n do lado esquerdo. Então, o que eu pensei? Inverter. Se 4 é menor que 10 a menos 3 vezes 2an, então 2an vezes 10 a menos 3 é maior que 4. Cuidado! Quando eu troco os termos de lado, o sinal de menor vira maior. Então eu vou ter que 2 elevado a n é maior que 4 dividido por 10 a menos 3. Acontece que é uma coisa comum quando a gente estuda esse tipo de matéria, é a gente saber regra de potenciação. Esse 10 a menos 3 eu posso levar para o numerador para o expoente ficar positivo, que vira 10 ao cubo. Então, na verdade, eu vou ter que 2 elevado a n é maior que 4 vezes 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 1000. Ou seja, que 2 elevado a n tem que ser maior que 4
mil. Por que eu falei que ia dar um pouquinho de trabalho? Agora eu pegaria os múltiplos de 2, por exemplo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então 2 ao cubo é 8. Vezes 2, que é 2 à quarta, dá 16. Eu ia desenvolvendo isso daqui. O que eu ia concluir? Por exemplo, né, falei que ia dar um trabalhinho, mas não era tão difícil. É só multiplicando por 2. Que se eu pegar o n como 11, né, porque eu ia fazendo até chegar nesse número, eu ia perceber que ia dar 2048. Desculpa. A regra seria que 2 elevado a 11 teria que ser maior que 4.000. Só que 2 elevado a 11 é 2048. E ele teria que ser maior que 4.000. Isso é verdade? Não. Então quer dizer que a resposta não é 11 ainda. Tem que ser um valor maior. E se eu pegasse o 12? Bom, o 2 elevado a 12 já é o dobro disso daqui. Dá 4.096. Que é maior que 4.000. Perceba então que se o n for 12, eu consigo fazer isso aqui se tornar verdadeiro. Consequentemente, 12 é o valor do n que eu estou procurando. O gabarito dessa questão é exatamente a letra D, resposta número 12. Uma loja vende um produto em 2 tipos de embalagem, unitária, com 1 unidade do produto, e dupla, com 2 unidades do produto. Em certo mês, foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita para a loja de R$ 488. No mês seguinte, foram vendidas 30 embalagens duplas e 25 unitárias, gerando uma receita de R$ 790. Qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Bom, gente, eu pensei a resolução desse exercício em forma de sistema linear. Quer dizer que o preço da embalagem dupla eu vou chamar de X. E o preço da embalagem simples eu vou chamar de Y. Na verdade, tanto faz a ordem que eu fizesse isso daqui. E aí eu vou voltar aqui no enunciado. Em um mês foram vendidas 16 embalagens duplas. Então, vendeu 16 vezes X. Além disso, então mais, foram vendidas 20 unitárias, que eu chamei de Y, que é a simples. E aí, nesse caso, a soma de tudo, ou seja, a quantidade vezes o preço, que é exatamente o que eu não sei ainda, tem que dar a receita que ele obteve, 488. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. No mês seguinte, 30 duplas, então 30 vezes X, e 25 unitárias. Unitárias ou simples, tá? Chamei aqui de simples, é a mesma coisa. Então, 30 dessas duplas, mais 25 dessa unitária, que é Y, deu uma receita total de 790, que eu vou chamar de equação 2. Basicamente, o que eu preciso fazer é resolver esse sistema linear. No nosso curso, eu sugeri 3 maneiras de resolver sistemas lineares, por adição, por substituição e por comparação. Ainda tinha uma outra depois por matriz, mas eu acabei nem focando muito. E aí, uma alternativa que você tem, se quiser trabalhar com números menores, é dividir. Se eu pegar essa de cima e dividir, por exemplo, por 4, e pegar a de baixo e dividir por 5, eu vou ter uma expressão menor. Ou seja, a primeira ficaria 4x mais 5y igual a 122. E a segunda ficaria 6x mais 5y igual a 158. Embora no nosso curso eu tenha destacado o método da substituição, aqui ficou mais fácil fazer o método da adição. Na verdade, se eu multiplicar a de cima por menos 1 e trocar a ordem delas, eu vou ter isso daqui. 6x mais 5y é igual a 158. E a de cima, menos 4x menos 5y é igual a menos 122. O método da adição manda eu somar todos os termos. Ou seja, 6x menos 4x vira 2x. Corto 5y com menos 5y, por isso que nesse caso acabou ficando mais rápido assim. Mas dá para usar os outros métodos normalmente. E aqui eu teria 158 menos 122, que dá 36. Ou seja, x é igual a 36 dividido por 2. X é igual a 18. O que significa isso? Se eu comprar embalagem dupla, eu pago R$18 nas duas. Bom, agora eu tenho que achar o Y. Para achar o Y, eu posso escolher qualquer das expressões, tá? E na verdade aqui eu achei mais fácil substituir nessa. 4x mais 5y é igual a 122. Tanto faz, pode escolher qualquer uma. Porque agora eu já sei que o x vale 18. Então, nesse caso, 4 vezes 18 mais 5y dá 122. 4 vezes 18
dá 72. Então, 72 mais 5y é igual a 122. E esse 72 eu passo subtraindo. Então, 122 menos 72. Eu vou ter, então, que 5y é igual a 50. Ou seja, y é igual a 50 dividido por 5, que é igual a 10. Bom, o que ele pediu? Porcentagem do desconto dado. Bom, se eu compro a embalagem dupla, eu pago 18. Se eu compro duas simples, eu pago 2 vezes 10, eu pago 20. Mas o preço referência é o 20. Ou seja, sobre o 20, eu dei um desconto de R$2. Para vender as duas juntas por 18. Ele pede a porcentagem. Posso fazer por regra de 3, ou se você sabe o método mais direto, se soubesse, também poderia ter usado. Por regra de 3, eu ia dizer que valores e porcentagens, eu gosto sempre de montar assim, que o meu total 20 é 100% e que a parcela 2 é x, tá? E aí eu vou chegar que x é igual a 2 vezes 100 sobre 20. Eu vou chegar, então, que x é 10%. Essa é a resposta que se encontra na letra C, gabarito dessa questão. Vou resolver agora as questões de matemática da prova B. Para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de R$3.000 é expressa pela fórmula mx é igual a menos 1 sobre 4 vezes x menos 4 ao quadrado mais 7, onde mx indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, de quanto será sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? Bom, talvez algumas pessoas foram fazendo tentativas. Por exemplo, jogou o x como 1, como 2, como 3, 4, 5 e 6, comparou o máximo que conseguiu com o do 6, que é o que ele vai usar. E provavelmente chegou na resposta. Só que aqui eu resolvi fazer por um método um pouquinho mais científico, digamos assim. Isso aqui é uma função. Mx é igual a menos 1/4 vezes x menos 4 ao quadrado mais 7. E como uma boa função, ela deve ter um ponto de máximo, porque ela é do segundo grau. Esse ponto de máximo é dado pelo y do vértice, que a gente aprende como menos delta sobre 4a. Então quem lembrava disso poderia usar essa estratégia. Foi a que eu usei aqui. Só que aí eu vou ter que desenvolver primeiro essa função. Eu vou ter que desenvolver essa potência. Então ficou assim, menos 1/4 vezes. Isso aqui é um produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e 2 vezes x vezes 4 dá 8x, mais o quadrado do segundo, que dá 16, mais 7. Ou seja, meu mx ficou. Aí eu consegui agora multiplicar o menos 1/4 por todos os termos. Uma distributiva aqui dentro, tá? Menos 1/4 vezes x² ficou menos x² sobre 4, que é o mesmo que menos 1/4 x², se achar que é mais fácil. Menos 1/4 vezes 8. Menos vezes menos deu mais, e 8 dividido por 4 deu 2. Então, 2x. E aqui menos vezes mais deu menos. 16 dividido por 4 deu 4. Só que lembra que aqui na frente ainda tenho mais 7. Então, na verdade, essa minha função já distribuída ficou menos 1/4 de x² mais 2x mais 3. E aí foi assim que eu fiz, tá? Aí eu fiz o delta. O delta é o b, que é o 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1/4, vezes o c, que é 3. Então ficou 4. Aqui eu pude cortar o 4 com o 4. Então ficou 1. 1 vezes 3 dá 3 e menos vezes menos dá mais. Então meu delta foi igual a 7. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, meu y do vértice deu menos 7, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1/4. Ou seja, o y do vértice ficou menos 7 dividido, cortei de novo 4 com 4, ficou menos 1. Deu 7. Bom, isso aqui tudo está em milhares de reais. Sabe o que significa? Que o máximo que eu consigo o valor máximo que eu consigo é R$7.000.
Tá? E eu nem pus aqui com quantos meses eu conseguiria isso. Tá? Eu podia calcular o x do vértice, mas nem me importa. O valor máximo que eu conseguiria era R$7.000. Bom, sabendo disso, eu quero saber quanto que ele vai perder se tirar em 6 meses. Então ele quer o m de 6 para eu comparar. Ficaria menos 1/4 vezes 6 menos 4 ao quadrado mais 7. Menos 1/4, 6 menos 4 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Mais 7. Posso cortar. Ficou menos 1 mais 7, ficou R$6.000. Ora, se ele podia ter tirado antes e resgatado o máximo de 7.000, mas esperou e resgatou 6, quanto que ele perdeu? 7.000 menos 6.000, perdeu 1.000. Tá? Esse gabarito se encontra na letra A. Reforço que era uma das maneiras de fazer. Tá? Eu achei que seria interessante, até porque relembra essa questão de funções. Né? Às vezes, por tentativa, dependendo da questão, teria que tentar muitos valores. Mas daria de outras formas também. E tem gente que achou estranho também falar que o investimento diminui ao longo do tempo. A gente está pensando no investimento atípico aqui, né? Um investimento que não tem um retorno garantido e que não é simplesmente um exercício de matemática financeira, onde o dinheiro vai aumentando ao longo do tempo. Como ele deu uma expressão, a gente tem que utilizar, não vamos questionar isso. E o fato é que houve sim essa perda em relação ao máximo que ele poderia ter tirado, e essa perda é de R$1.000. Um garçom ganha um salário fixo por mês, mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira, que é depositada no banco ao fim do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1º ele guarda R$1, no dia 2 guarda R$2, no dia 3 R$3 e assim sucessivamente, até que no dia 30 ele junta R$30 ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o fim do dia 15, mas quis repor esse gasto. Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de X reais por dia, de modo que no fim do mês depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual o valor de X? Bom, gente, o que vocês vão perceber aqui? Que no dia 1º ele deposita 1, no dia 2 ele deposita 2, no 3, 3, até o dia 30. Ou seja, se eu fizer a diferença do segundo menos o primeiro, vai dar igual a diferença do terceiro menos o segundo. Isso aqui é uma PA, progressão aritmética. E a razão é exatamente 3 menos 2, ou 2 menos 1. É uma PA de razão 1. Bom, então como é que eu pensei a resolução desse exercício? Eu vou descobrir quanto que ele depositaria no mês normal, no mês comum, que tem 30 dias, a soma dos 30 termos, que seria, então, utilizar uma fórmula. Quem fez o curso aqui comigo, acompanhou, lembra que eu punha as formulazinhas do lado e depois no final eu falei que vocês tinham que decorar. E uma delas, que eu destaquei, era exatamente a soma dos termos de uma PA. Basta eu pegar o primeiro termo, somar com o último, A1, mais A30, multiplicar pelo N, que é 30, e dividir por 2. Acontece que o meu A1 é 1. E meu A30 é 30. Ou seja, a soma dos 30 termos vai ser 1 mais 30, vezes 30 dividido por 2, que dá 15. Então, no mês normal, em que ele não vai fazer retirada, ele vai conseguir depositar 31 vezes 15. Ele vai conseguir depositar R$465. Só que o exercício não pediu isso, mas praticamente agora a gente vai conseguir resolver sem dificuldade. Por quê? Ele fala que ele gastou o que ele tinha juntado até o dia 15. Eu nem preciso saber que valor é esse. Mas ele vai repor. Então, do dia 16 até o dia 30, que dão 15 dias, ele vai depositar um valor fixo. Olha, se faltam 15 dias e ele quer depositar um valor fixo, é só dividir o que ele vai ter que juntar por 15. Bem simples mesmo. E 465 dividido por 15 dá 31. Então, eu teria que juntar R$31 todo dia para no final ter os mesmos 465 que ele estava juntando nos meses anteriores, daquela forma de PA. Então, a resposta, o gabarito dessa questão, está na letra E. Uma empresa paga um salário bruto mensal de R$1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado.
Sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Gente, essa questão era bem simples. Ele só queria saber quanto que é 8,33% de 1.000. E 8,33% é o mesmo que 8,33 sobre 100 vezes 1.000. Ainda jogou o valor fácil, porque eu posso cortar aqui esses zeros. E aí daria para fazer bem rapidamente, né? Nem continha, meio de cabeça mesmo. Multiplicar por 10 e andar uma casa. Daria 83,30. Gente, já é a resposta. Né? Essa resposta está na letra C, que já é o gabarito dessa questão. Um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência, chamando de NC, em função do número de meses decorridos, que ele chamou de T, desde a inauguração, seguirá a seguinte função exponencial. NC no tempo T é igual a 100 vezes 2 elevado a T. Quantos meses completos após a inauguração, o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000. Olha, daria para fazer isso aqui até por tentativa, tá? Você multiplicaria 100 por 2 elevado a 1 e ver se dava. Descartava a letra A, a letra B. Mas como professor eu vou ter que mostrar aqui o método matemático de desenvolver, tá? O que seria? Ele quer garantir que esse 100 vezes 2 elevado a t, no tempo t que nós vamos descobrir, seja maior que 2.000. Então esse 100 ele pode passar dividindo para o outro lado. E ele vai ter então que 2 elevado a t tem que ser maior que 20. Agora sim, gente, desse jeito aqui eu fiz só duas tentativas. Joguei o t igual a 4. Só que 2 elevado a 4, né, 2 vezes 4 vezes 2, 8 vai dar 16, não é maior que 20, é falso. Então 4 não é a resposta. Mas se eu jogar o 5, 2 elevado a 5 dá 32. É o primeiro valor que ele vai ter maior que 20, que é esse que eu estou procurando. Tornaria verdadeiro. Tá? Tem que ser o primeiro maior. Então, eu vou dizer que, na verdade, o t é 5. Porque ele quer meses completos. Vai passar de 2.000, não tem problema. É o primeiro valor, que é mês completo, né, valor exato, que vai ultrapassar. Portanto, o gabarito já se encontra aqui na letra E, t igual a 5. Um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos. Para o exercício desse cargo, 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga. 15 apresentavam habilidade de comunicação, 18 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal, 25 apresentavam conhecimento técnico, 6 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação, 8 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico, 2 candidatos apresentavam todas as habilidades, 8 candidatos não apresentavam nenhuma das habilidades. Com base nessas informações, qual o número total de candidatos que apresentam apenas uma das 3 habilidades apontadas? Vou resolver essa questão por teoria de conjuntos, na verdade por diagrama, e aí eu vou mostrando para vocês. Para começar, eu vou ter que dar nome para eu não me confundir. Então eu vou colocar aqui comunicação, vou chamar de A, só para ficar mais fácil depois no desenho. Vou falar aqui relacionamento interpessoal. Eu abrevio, né, gente? É um concurso, eu tenho um tempo ali, então não vou fazer correndo, mas não vou ficar escrevendo tudo também, detalhado. Vou chamar de B. E conhecimento técnico, eu vou chamar de C. E vou desenhar aqui um diagrama onde eu poderia colocar tudo isso, que seria um universo, que é o total de entrevistados, nesse caso de currículos. E aí, mesmo sem saber se há interseção entre todos eles, eu suponho que sim. Então, eu desenho A com uma certa interseção com B, que se não existir é só pôr 0, com interseção com o C e com os demais. Mais ou menos assim que a gente sempre faz. E aí eu vou tentar tirar algumas conclusões daqui. Primeira informação importante, ao todo o universo é de 50. Só que eu tenho 8 que não têm habilidades. Então, dentro desse desenho, somando todos esses pedacinhos aqui, eu tenho que ter 50 menos 8. Né? Eu vou ter que ter 42 que tem alguma habilidade.
50 menos 8, que é igual a 42. Vou deixar essa informação aqui por enquanto, que ela vai me ajudar. O que mais que eu já tenho? Bom, aí eu sei alguns cruzamentos, digamos assim, que vão me ajudar. A gente sempre começa procurando a informação, se eu tiver, se é a interseção dos três ao mesmo tempo. Nós temos essa informação. 2 candidatos têm todas as habilidades. Então eu sei que aqui tem que ser 2. É o cruzamento de todos eles. Bom, o que mais? Agora eu vou buscar aquelas de 2 a 2. Ele fala que 8 apresenta habilidade de relacionamento interpessoal, que é B, e conhecimento técnico, que é C. Então, entre o B e o C, eu tenho de ter 8. Mas já tem 2, então eu completo com 6. O que mais? 6 tem relacionamento interpessoal, que é B, e comunicação, que é A. Então, nesse pedaço aqui que eu estou tentando destacar, todo ele eu tenho de ter 6, mas eu já tenho 2. Então, eu completo com 4. O que vocês vão perceber, gente? Que eu consigo fechar o B. Por quê? Eu sei que ao todo, né, e o B é interpessoal são 18. Eu já tenho 6 mais 2 mais 4. Eu já tenho 12. Então, faltam 6. Gente, por enquanto é só o que eu consigo. Mas olha só, ficou mais fácil agora. Entre o A e o C exclusivo, tirando esses dois, eu vou dizer que eu tenho a quantidade X. E aí, o que eu vou fazer a continha aqui? Tá? Eu vou fazer de cabeça, mas eu vou tentar explicar. O A é comunicação. Ao todo, comunicação são 15. Eu já tenho 4, já tenho 2. Quanto está faltando? Para 15 faltam 9. Em teoria, eu podia ter 9 aqui. Mas eu já tenho X aqui. Então, me sobram 9 menos X. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu vou usar a mesma lógica agora no C. O C é o conhecimento técnico. Tem que dar 25. Eu já tenho 6 e já tenho 2. Então, eu já tenho 8. Para 25, eu teria, então, 17. Mas eu já tenho X nesse pedacinho. Então, eu teria 17 menos X. Gente, agora vamos lá. A soma de tudo isso daqui, todos esses trechos que eu preenchi, tem que dar aqueles 42 que tem alguma habilidade. Ou seja, se eu pegar o 9 menos x, mais o x, mais o 17 menos x, mais a soma 6 mais 2 mais 4 mais 6, que são exatamente aqueles 18, né, que tem o relacionamento interpessoal, tem que dar 42. Posso cortar o menos x com mais x. Por enquanto, eu vou ter que 9 mais 17 mais 18 dá 44. Então, 44 menos x é igual a 42. E esse 44 eu passo subtraindo. Então, eu vou ter que menos x é igual a menos 2. Ou seja, x é igual a 2. Agora, eu vou puxar aqui uma setinha. Ficou um pouquinho bagunçado, mas eu acho que é melhor para vocês entenderem. Eu já sei que aqui no meio é 2. Mas o que o exercício quer é aqueles que apresentam apenas uma das habilidades, que seria esse pedacinho aqui que é 6, esse que é 9 menos x, ou seja, 9 menos 2, que dá 7, e esse aqui, são aqueles que não têm cruzamentos, tá? Que tem apenas uma habilidade, que é 17 menos 2, que vai dar 15. Então ele quer a soma 6 mais 15 mais 7. Vai ser a resposta do meu exercício. Né? 6 mais 15 mais 7 vai dar 28. E essa é a resposta da questão. O gabarito se encontra na letra A. Vou resolver agora as questões de matemática da prova C. Um banco tem agências em 3 regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de 3 segmentos: Seguros X, Previdência Y e Consórcio Z. Cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco em cada segmento de atuação, lado esquerdo das equações, visando o alcance das metas do lucro operacional em milhares de reais, lado direito das equações. Deu as 3 equações. De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta da sua região é... Gente, é um sistema linear 3×3 que eu vou resolver aqui pela regra de Cramer. Eu vou descobrir aqui o D, que é o determinante da matriz incompleta, quando eu considero só o lado esquerdo. E aí eu vou tentar achar o x, o y, o z se eu precisar. Porque se eu achar o x e já encontrar a resposta, eu paro. O que seria o dx? Desculpa, o que seria o x? Seria o dx
dividido por D. E o que é o dx? Seria também montar a matriz 3×3, só que trocando os coeficientes do x pelo do resultado. Vou mostrar aqui que vai ser melhor. Então, vou pegar aqui primeiro a matriz incompleta. Vou pegar os coeficientes de x, y e z em todas elas. Então, 2, 5, 4, 5, 2, 4, 3, 3 e 2. E aí, vou usar a regra de Sarri, né? Vou repetir as duas primeiras colunas e fazer aquelas multiplicações de diagonais. Então, vou começar aqui da principal. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8 positivo. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3 também dá 60. Vou fazer a mesma coisa para cima, só que eu vou inverter os sinais. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24, eu inverto, fica menos 24. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, eu inverto, fica menos. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5 dá 50, eu inverto, fica menos. Então, meu D foi 8 mais 60 mais 60, que dá 128, menos 24 mais menos 24 menos 50, que juntando dá menos 98. Isso aqui deu 30. Isso aqui seria o nosso D, tá? Agora, como é que eu acho o dx, por exemplo? Eu vou substituir a primeira coluna pelo 690, 720 e 540. E as demais eu vou manter. Vou repetir aqui as duas primeiras. Vou só passar um traço aqui, porque vai ficar um pouco misturado, só para diferenciar aqui e não atrapalhar. Gente, uma sugestão aqui, se você lembrasse de uma das várias propriedades que nós temos de determinantes, que fala que se eu multiplico uma fila, por exemplo, uma coluna, por um mesmo número, o resultado do determinante é esse número vezes o que eu teria, né, da matriz original. Só que aí, se serve para multiplicação, serve para divisão, porque na verdade multiplicar por um número é o mesmo que dividir um por um número é o mesmo que multiplicar por 1 sobre ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque os números aqui são muito grandes. Então, se você enxergasse isso, você conseguiria, por exemplo, dividir tudo essa coluna por 30. No final, você ia pegar o resultado e multiplicar por 30. Só que eu não fiz assim, porque nem todo mundo ia se lembrar dessa propriedade. Agora, deram contas muito grandes. Então, o que eu fiz? Ao invés de fazer essas contas grandes já aqui, por exemplo, 690 vezes 2 vezes 2, o que eu fiz? Multipliquei 2 vezes 2, que é 4, e mantive os vezes 690. Por quê? Porque eu sabia que lá em cima eu ia ter outra coisa vezes 690, que depois eu juntava e deixava para multiplicar uma vez só. Foi uma estratégia que eu fiz aqui, tá? É igual aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20. Vezes 540 é um número muito grande, eu só escrevi 20 vezes 540 por enquanto. Já que eu optei por não fazer essa divisão, porque nem todo mundo ia lembrar disso. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 720. Poderia resolver? Poderia, mas vocês vão ver que desse jeito ficou mais fácil. Agora, olha só, 2 vezes 4 dá 8, vezes 540 dá 8 vezes 540, só que eu inverto o sinal. E faço assim com os outros. 3 vezes 4 dá 12, vezes 690, invertendo, menos 12 vezes 690. E 2 vezes 720 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 vezes 720, só que eu inverto o sinal, menos 10 vezes 720. Por quê? Esse aqui é o meu dx. Porque aí eu peguei, ó, 4 vezes 690 menos 12 vezes 690, eu já escrevi. Mais 4 menos 12 dá menos 8. E aí eu vou fazer essa conta uma vez só, essa conta maior. 20 vezes 540, mas eu tenho menos 8 vezes 540, 20 menos 8 dá 12. Então, já coloquei 12 vezes 540. E, finalmente, 12 vezes 720 menos 10 sobre 720 deu 2. 2 vezes 720. Ainda assim, deu uma continha grande, mas já ficou um pouco menor. Então, eu fiz aqui, ó, menos 8 vezes 690 deu menos 5.520. Mais 12 vezes 540 deu 6.480. E 2 vezes 720 deu 1.440. Então, o resultado disso daqui, 2.400. Bom, agora eu resolvi calcular o x, que seria dx 2.400 dividido pelo d, que eu achei lá em cima, que era o 30. E olha só o que eu encontrei, 80.000. Lembra que o x é seguros? Então,
Na região sul, ele tem que atingir 2 vezes x, ele tem que atingir 2 vezes 80. Então, na região sul, ele teria que atingir 160 mil. Olha só o que ele está falando na letra A. 160 mil de segmento seguro na região sul. Gente, já é a resposta. Né? Eu poderia testar os outros e ver que todos estão errados, mas é um concurso. Se eu já garantir que eu cheguei na resposta, eu simplesmente vou marcar e considerar essa questão já pronta, gabarito letra A. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês o título rendeu X%, no seguinte o mesmo título rendeu X menos 3%. O montante MX de capital arrecadado após esses 2 meses em um investimento de R$10 mil, em função da taxa de rendimento do primeiro mês, será dada por... Bom, vou trabalhar aqui a questão dos rendimentos, mesmo que esteja em função de X. E aí vamos pensar, o rendimento do primeiro mês é tranquilo. Ele já falou. Ele é X%. Mas aí eu quero já relacionar isso com o valor do investimento que ele fez. Então, na verdade, no primeiro mês é X% de 10 mil. Que seria, então, por enquanto, X sobre 100 vezes 10 mil. Posso cortar aqui alguns zeros e eu vou ter então que ele representa 100x. No segundo mês, ele já teve uma queda, vai ser x menos 3%. Mas cuidado, x menos 3% de quanto? Do que ele tinha no mês anterior. Então, na verdade, se ficou aqui 100x, o que ele vai ter no mês anterior é o 10 mil mais o 100x. Né? Não vou entrar aqui em detalhe de matemática financeira, acho que não vale a pena, mas a ideia é, o rendimento é sempre sobre o valor anterior, porque é o normal, capitalização composta, né? Não vou entrar em detalhe como eu falei, mas a ideia é essa, né? É você jogar em cima do valor que você já tinha. Então o que vai ser no segundo mês? X menos 3%. Mas de quanto? De 10 mil mais 100x. Aí eu vou chegar numa equação, assim, na verdade, uma expressão que eu vou ter que desenvolver. O que é isso aqui? É x menos 3 sobre 100 vezes isso daqui. 10 mil mais 100x. Bom, aqui a ideia seria fazer uma espécie distributiva. Né? Eu poderia separar x sobre 100 e 3 sobre 100. Então eu teria aqui, na verdade, várias distributivas. Né? Eu vou tentar fazer assim mais detalhado para vocês entenderem. Ficaria x sobre 100... menos 3 sobre 100 entre parênteses, multiplicado por 10 mil, mais 100x entre parênteses. Eu teria que fazer todas as distributivas aqui. Ou seja, x vezes 10 mil dividido por 100, x vezes 100x sobre 100, que vai dar, na verdade, 100x quadrado sobre 100. E agora com o outro. Menos 3 vezes 10 mil sobre 100, menos 3 vezes 100x sobre 100. Ficou um pouquinho exprimido aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Vou cortar um monte de zero aqui agora, tá? Esse primeiro ficou só 100x. O segundo ficou só x quadrado. O terceiro ficou menos 3 vezes 100, que vai ser menos 300. E o último ficou só menos 3 vezes x, que deu menos 3x. Cheguei nessa expressão aqui, ó, x quadrado. 100x menos 3x dá 97x, menos 300. Gente, isso aqui tudo é o rendimento do segundo mês. Bom, agora ele quer saber esse montante do capital arrecadado no final. O que vai ser o montante? O que ele já tinha, que era 10 mil, mais o rendimento do primeiro mês, que é 100x, mais o rendimento do segundo mês, que é x quadrado, mais 97x menos 300. Agora é juntar o que é possível, né? Vou manter o x quadrado, 100x mais 97x dá 197x, e 10 mil menos 300 dá 9.700. E essa expressão é a resposta da nossa questão. Né? É uma resposta que você vai encontrar exatamente aqui na letra D. Nessa ordem, inclusive. X quadrado mais 197x mais 9.700.
Uma profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra, e na do segundo, um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Ela recebeu, por essas 2 vendas, uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo, a razão P sobre S é igual a... Bom, aqui nós vamos chamar de P a quantia paga pelo primeiro apartamento, que seria então o preço de compra. Então esse preço de compra do primeiro é o P. O próprio exercício determinou isso. E o segundo, também preço de compra, ele chamou de S. Agora aqui nós vamos estabelecer uma relação que praticamente já vai nos ajudar a resolver a questão. O que a gente sabe em relação à venda? Que o primeiro foi vendido com o lucro de 36% sobre seu preço de compra. Então, na verdade, ele foi vendido pelo valor que foi comprado P, mais 36% de P. Né? Nós já aprendemos, provavelmente vocês fizeram o curso comigo, que a porcentagem sobre o valor é, na verdade, a porcentagem vezes o valor. E que a porcentagem nada mais é do que o número sobre 100, por 100. Então, de uma maneira assim, um pouquinho mais direta, eu já vou escrever que foi vendido pelo valor de compra P, mais 36 por 100 vezes P. E vou deixar assim por enquanto. O segundo eu vou seguir a mesma lógica, só que o segundo, o preço de compra é S e o lucro obtido nele foi 12%. Então, S mais 12 por 100 vezes S. O que mais que nós sabemos? Que a soma do preço de venda dos dois representa um lucro de 27% em relação à soma das quantias pagas. Por quê? Porque ele recebeu 27% a mais, é o lucro. Ou seja, se eu somar o P mais o 36% de P, e além disso, somar o S com o 12% de S, tem que dar 27% a mais que o que ele pagou. E o que ele pagou? P mais S. Então, P mais S mais 27%, ou 27%, sobre esse valor, vezes P mais S. Ficou uma expressão grande, mas vocês vão ver que vai ser bem simples da gente resolver. Bom, o que eu poderia fazer aqui a princípio? Poderia tirar o mínimo múltiplo comum, né, que vai dar 100, e também já poderia fazer uma distributiva aqui dentro. Posso fazer ao mesmo tempo, ou posso fazer uma coisa de cada vez. Vou tirar o mínimo aqui primeiro. Então, se eu tirar o mínimo de tudo, eu vou ter tudo sobre 100 de um lado e tudo sobre 100 do outro. Então, ficaria assim, 100 dividido por 1 é 100 vezes P, 100P. Mais 100 dividido por 100 dá 1 vezes 36P, 36P. Mais 100 dividido por 1 dá 100 vezes S, 100S. Mais 100 dividido por 100 dá 1 vezes 12S, 12S. Do outro lado, 100 dividido por 1 dá 100 vezes P dá 100P. 100 dividido por 1 dá 100 vezes S dá 100S. E 100 dividido por 100 dá 1. Vezes 27 vezes tudo isso, que é um termo só, continua 27 vezes tudo isso. Então, eu podia ter feito já a distributiva, eu preferi fazer uma coisa de cada vez. Como eu tirei o mínimo de tudo dos dois lados, é uma igualdade, uma equação, eu posso cortar. Então, o que eu vou ter do meu lado esquerdo? 100P mais 36P, que dá 136P. Além disso, 100S mais 12S, que dá 112S. E do lado direito, bom, tem que fazer a distributiva agora. Então, eu vou repetir esse início. E vou fazer 27 vezes P, que dá 27P. E 27 vezes S, que dá 27S. Vou repetir aqui meu lado esquerdo por enquanto. E vou juntar termos do lado direito só para simplificar a equação. Eu já tinha 100P, somei mais 27P, então eu tenho agora 127P. Já tinha 100S com mais 27S, 127S. Então eu optei por trazer tudo que tem P para o lado esquerdo e deixar tudo que tem S do lado direito. Então vai ficar assim. Mantenho 136P e o 127P que estava do lado direito, eu vou trazer para o lado esquerdo subtraindo, ele estava somando. Igual. Eu já tinha o 127S,
vou levar o 112 subtraindo. Então, do lado esquerdo, 136p menos 127p deu 9p. E do lado direito, 127s menos 112s deu 15s. Bom, o que ele quer, na verdade? Ele não quer o valor do P e do S, ele só quer a razão P sobre S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9 e levar dividindo e vou trazer o S dividindo para o lado esquerdo. Aí já vou ter P sobre S e do outro lado 15 sobre 9. Já tem a relação, então, 15 sobre 9. Só que nós não vamos encontrar essa resposta aqui, porque essa fração precisa ser simplificada. Ela precisa ser dividida por 3 em cima e embaixo. Agora sim. P sobre S é igual a 5 sobre 3. Essa é a razão que o exercício está pedindo. Né? E o nosso gabarito se encontra na letra B. De quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher? Gente, esse exercício ele tem um detalhe que vocês teriam de enxergar. Essa questão de fila, eu já até nas nossas aulas cheguei a fazer exemplos sobre isso. O que acontece na prática? São 6 pessoas. A princípio, essas 6 pessoas serão permutadas entre si. E se não houvesse condição estabelecida, né, qualquer ordem de serviço, ao todo seria pegar aqui a permutação de 6 elementos, que é o 6 fatorial. Muito tranquilo. A questão é que ele pôs um detalhe. Eles estão dispostos em fila indiana, são 2 homens e 4 mulheres, e entre os 2 homens deve haver pelo menos uma mulher. E o pelo menos, a princípio, complicaria, porque poderia ter uma mulher, poderiam ter 2, poderiam ter 3 e poderiam ter as 4. E juntar isso seria muito, muito complicado, né? E demorado. Mas aí entra o detalhe que vocês teriam que enxergar. É difícil estabelecer pelo que serve, porque não era nem assim, provavelmente, que o examinador queria que você fizesse. Queria que você enxergasse que você pode fazer pelo que não serve. Ou seja, o que não serve? Apenas os homens ficarem juntos. Esse era o grande segredo da questão, que vai simplificar demais. Né? No final, quem enxergou isso resolveu sem muita dificuldade. Então, olha só a lógica. Eu vou ver todas as possibilidades, já até contei, né, a permutação de 6, e vou ver as possibilidades que não servem, que são os homens ficarem juntos. A diferença entre isso é exatamente o que o exercício quer. Vou explicar melhor. Ao todo, todas as possibilidades que nós temos, independente de ter mulher entre os homens ou não. Todas as possibilidades. Seria a permutação desses elementos de todos eles, os 6, que é o 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. São 720 formas diferentes em que essas 6 pessoas, aí não importa quem são homens e quem são mulheres, 720 formas diferentes que essas pessoas poderiam formar essa fila. Bom, mas agora nós vamos analisar os homens juntos, que é o que não serve, mas é o segredo de resolver isso daqui. Como é que funciona, gente? A gente agrupa os 2 homens aqui. Vou chamar de H1 e H2, homem 1 e homem 2. E aí você conta ele como se fosse um elemento só. E as 4 mulheres podem permutar à vontade. Ou seja, aquela sequência passa a ser uma sequência de 5 termos, porque os homens nós grudamos como se fosse um só. Então, nós temos agora a permutação de 5. Mas com um detalhe. É princípio fundamental da contagem. Depois, eu tenho que entender que eu poderia trocar esses homens de lugar. Ou seja, além dessa permutação de 5, com H1 e depois H2, ainda tem a possibilidade de ser H2 e depois H1. Na verdade, são só 2 possibilidades. Então, eu tenho que fazer a permutação de 5 e ainda multiplicar por 2. Para considerar qualquer uma dessas ordens, H1, H2 ou H2, H1. Então, seria 5 fatorial vezes 2. Que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. Tá? Fazendo essa continha aqui, não vou me estender, o 5 fatorial é 120. Mais 120 vezes 2 dá 240. Isso aqui é o que não serve. Então, o que serve? Serve exatamente os 720 menos esses 240, que é só o que não pode, que são os homens ficarem juntos. Ou seja, 480 é a nossa
resposta. Tá? Só para ficar claro. Se eu garanto que os homens não estão juntos, vai haver pelo menos uma mulher entre eles. Pode ter uma, podem ter duas, podem ter três ou até mesmo as 4. Gabarito da questão, letra D. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, usará 2 aplicativos, A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria de seu aparelho, estando em carga total, é suficiente para até 4 horas de uso do aplicativo A e sabe também que com carga total, a bateria é suficiente para até 1 hora e 20 minutos de uso do aplicativo B. Após se certificar de que a bateria de seu aparelho estava com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de algum tempo, ele interrompeu o uso desse aplicativo e imediatamente iniciou o uso do aplicativo B, até a bateria descarregar completamente, 3 horas depois do início do trabalho. Por quanto tempo o estudante usou o aplicativo A? Gente, eu respondi todas essas questões e mandei foto no Instagram, porque eu queria fazer isso um pouco mais rapidamente, né? Até levei um tempo, porque eu não tenho disponibilidade o dia todo, é mais complicado, mas eu mandei as fotos lá, quem me segue no Instagram já viu a resolução em foto. E aí eu vou mostrar a lógica que eu usei, que talvez muitos não tenham entendido essa daqui, e aí eu vou mostrar que dava para simplificar um pouquinho. E aí eu vou mostrar também na sequência uma outra forma. Então vamos lá, qual foi a lógica que eu usei naquela foto que eu mandei lá no Instagram? Eu resolvi tudo em horas mesmo, e talvez isso aí complicou um pouquinho, é isso que eu vou depois mostrar como fazer em minutos, que é mais tranquilo. O que acontece? Eu mantive aqui a questão do aparelho A como 4 horas. E o aparelho B, eu enxerguei que 1 hora e 20 minutos é, na verdade, 1 hora mais 1/3 da hora. Porque a hora tem 60 minutos e 20 minutos seria 1/3 disso. E aí aqui eu pus como 1 inteiro e 1/3, que na verdade dá 4/3. E aí eu montei uma relação a partir daqui. A primeira é bem tranquila, tá? É um sisteminha. Eu somando a quantidade, eu vou chamar de X, o tempo que ele usou o aplicativo A, e de Y, o tempo que ele usou o B, o tempo total tem que dar 3 horas. Então eu pus que X mais Y é igual a 3. Estabeleci que se eu pegar essas 3 horas e multiplicar pela fração do A que ele representa, que é X sobre 4, ou X vezes 1/4, e somar com as 3 horas vezes a razão do B, que é Y vezes 1 sobre 4/3, e aí eu tinha feito primeiro assim, depois é que eu mudei, isso teria que ser exatamente o total das 3 horas. E desenvolver isso daqui com essas frações. Só que eu vou mostrar agora de um jeito um pouco diferente. Eu vou mostrar que se eu fizesse em minutos, ficaria um pouco mais simples. Então, olha só, continua sendo X o tempo A e Y o tempo B. Só que esse A, 4 horas, nós vamos pegar 4 vezes 60, que vai dar 240 minutos. Isso não vai mudar a lógica que eu usei para resolver, tá? Só simplificou para não ter que trabalhar com essas frações. E o B, né, que seria então esse aplicativo B, que seria 1 hora e 20 minutos, a gente colocou, ou pode colocar como 160 mais 20, que vai dar 80 minutos. Só que aí esse tempo total que ele vai ficar, das 3 horas, também tem que ser transformado, tá? Seria 3 vezes 60, 180 minutos. E eu vou criar aquelas mesmas 2 relações que eu tinha estabelecido ali embaixo, só que agora em forma de minutos. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais simples, tá? Por isso que eu alterei. Então, até para justificar, tá, gente? É porque assim, se eu tivesse fazendo a prova lá na hora, eu teria feito da fração. Foi o jeito que eu enxerguei primeiro e como eu rapidamente consegui chegar na resposta. Agora, depois, com um pouco mais de tempo, que hoje é que eu estou gravando, uns dias depois, eu pude repensar e achar uma forma mais tranquila para vocês. E é isso que eu estou trazendo aqui no vídeo, tá? Para simplificar um pouquinho. Então, o que nós temos aqui de relação? Que se eu somar o tempo do A, que é X, com o tempo do B, que é Y, eu vou ter então as 3 horas, que é 180 minutos. Isso aqui seria uma relação que eu vou chamar de 1, que isso vai criar um sistema linear. E se eu pegar 3 vezes a fração do X, que é ele dividido por 240, e somar de novo com... desculpa, gente. 3 estaria em horas, né? Então deixa eu consertar aqui. Se eu pegar essas 3 horas, que na verdade são 180 minutos, e multiplicar pela fração do X, que seria X sobre 240, somar com esses 180 minutos
vezes o meu y, que estaria sobre 80, tem que dar os mesmos 180. Aí dá para fazer algumas simplificações aqui, tá? Ó, dá para cortar aqui e aqui, dá para cortar aqui e aqui. Então, por enquanto, eu tenho que 18x sobre 24 mais 18y sobre 8 é igual a 180. Daria até para simplificar mais, mas por enquanto eu vou deixar assim. O que eu vou fazer então? Tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados, entre 24, 8 e 1, que vai dar 24. Então, 24 dividido por 24 dá 1 vezes 18x, vai dar 18x. 24 dividido por 8 dá 3, e 3 vezes 18 vai dar 54y. E do outro lado, 24 dividido por 1 dá 24, e agora eu vou multiplicar 24 vezes 180. Vai dar um número um pouquinho maior, mas como eu falei, eu preferi fazer assim, que eu acho que ficou mais fácil o raciocínio. Vai dar 4.320. Aí eu posso cortar o 24 dos dois lados. Bom, só que aí nós temos agora a segunda relação em forma de sistemas. E aí eu vou fazer pelo método da substituição. Vou voltar lá na primeira e colocar que o y é 180 menos x. E vou trazer isso agora para a segunda. 18x mais 54 vezes 180 menos x é igual a 4.320. Gente, reforça, eu estou trabalhando com números maiores porque eu não quis forçar a simplificação aqui. Dava para ser mais reduzido. Eu estou mais preocupado aqui com o raciocínio, tá? Então ficou assim, 18x mais 54 vezes 180 dá 9.720. 54 vezes menos x dá menos 54x, igual a 4.320. Mais 18x menos 54x dá menos 36x. E do outro lado, 4.320 menos 9.720 dá 5.400. Só que dá negativo, né? Porque o maior é negativo. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter então que 36x é igual a 5.400. E que x será 5.400 dividido por 36. Esse resultado vai dar para mim 150 minutos. Ora, mas 150 minutos é o mesmo que 120 mais 30. E 120 minutos dá 2 horas. Então, na verdade, a resposta seria 2 horas e 30 minutos. Isso está no gabarito, que é a letra D. Como em vários outros exercícios de matemática, daria para resolver isso aqui de outras formas. Né? Por exemplo, aqui, quando eu estabeleci essa relação multiplicando por 180, eu poderia só ter colocado as frações igual a 1, né? Que seria o 100%, então eu estaria trabalhando só com a carga e não com o tempo. Mas como eu falei, eu quis trazer um raciocínio que na prática, se eu estivesse fazendo a prova, seria aquele que eu teria utilizado, né? Da minha forma de fazer e tudo mais. Eu tenho trocado essa experiência com vocês. Né? Às vezes eu me coloco no lugar do aluno, já fiz alguns concursos. Então, o que acontece é que muitas vezes eu passo a experiência também. Eu teria feito desse jeito, então mostrei esse jeito aí para vocês. Espero ter ajudado. Bom, gostaria só de repetir o recado que eu dei lá no início. Né? O meu canal vai continuar ativo, vai trazer muita coisa interessante, novidades, novos conteúdos, novas explicações, enfim. Vai trazer um curso completo de matemática para vocês. Então, se você já me segue no Instagram, @rogeriorodrigues.matemática. Se você já é inscrito no canal, continue que você vai sempre saber das novidades. Se você ainda não me segue e não está inscrito, faça isso, porque sempre que eu trouxer uma novidade, você vai estar informado. Né? Falei lá no início, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa aí que eu estou preparando que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A ideia é que vocês realmente aprendam matemática e sempre que precisarem, poderão utilizar isso com maior tranquilidade. Um grande abraço.